A imprensa tem repercutido nesta terça-feira o momento atual do Cruzeiro. Destaque para o atacante Dudu, que segue afastado pela Raposa até segunda ordem. E é claro que muitas críticas vão sobrar principalmente ao Alexandre Matos, principal responsável pela contratação do atacante Dudu. E eu vou até lembrar vocês que quando ali em primeiro momento o Cruzeiro tentou contratar o Dudu e ele desistiu da contratação, o próprio Cruzeiro fez uma publicação nas suas redes sociais falando que queria jogadores que estavam ali com o projeto do Cruzeiro, que queriam estar na Toca da Raposa e que tivessem palavra. Meses depois, o Cruzeiro fechou a contratação do Dudu. E é como eu falei antes e volto a repetir, o problema não é a contratação do Dudu, é o tempo de contrato e o valor salarial que está sendo colocado. O Cruzeiro está pagando quase 2 milhões de reais pelo Dudu em um contrato de 4 temporadas. E aí fica, para o Alexandre Matos essa bomba para ele resolver e também as críticas do torcedor e a insatisfação do Pedro Lourenço. Agora, família, vou colocar aqui na tela para vocês o que o Mauro César da Jovem Pan falou e também a galera do programa Os Donos da Bola de Minas Gerais. Só que antes eu vou pedir a cada um que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira as principais reações da imprensa. Visível que sairia dessa maneira, né? Então, rapidamente, mas que não tinha tudo para dar errado, estava na cara. As contratações foram contratações feitas com base no que os jogadores fizeram ao longo das suas carreiras, não do que conseguiu apresentar agora, no passado recente, ou que era o presente, então. E aí veio essa situação. O Dudu incomodado, se manifestou. O dono do clube está bem incomodado, pelo que sei também, pelo que apurei, com o Alexandre Matos, que foi o responsável pela formação desse elenco. O técnico ele está bancando. Está agindo corretamente agora o dono do Cruzeiro, porque contratou o técnico e ele percebeu. O time não vai andar com esses caras que foram contratados a peso de ouro. Eu quero que o time vença. Então, escalhe o que tem de melhor. O Cruzeiro está bem colocado no campeonato, está em quarto lugar. Já é um progresso. Mas note, o Dudu nessa situação não deve ser simples a rescisão, deve pagar muito dinheiro, porque o contrato mal começou, né? Imagino, vai custar caro para o Cruzeiro, creio eu, a não ser que apareça um clube interessado e facilite a saída dele. E o Gabriel, que você citou, dos 4 últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele nem saiu do banco em 2. Contra o São Paulo, no empate do Morumbi, gol do Caio Jorge, que ganhou dele a posição, né? E nessa vitória sobre o Vasco da Gama no domingo. Ele nem saiu. Estou até vendo aqui a informação que está trazendo aqui o Raí, ó, a multa do Dudu no Cruzeiro acima de 60 milhões de reais. Então, como é que vai ser isso aí, né? A situação do Cruzeiro, assim, é de uma gestão confusa, que tenta seguir um caminho minimamente profissional, racional. Porque não faz sentido. As contratações sempre foram claramente equivocadas. Porque foram grandes jogadores no passado, mas que não conseguem mais entregar tanto. E contratados como se estivessem em alta. E aí o resultado é esse, né? Então, repito, o Dudu nessa situação. E, paralelamente, você tem o momento do Gabriel Barbosa. Com 4 últimos jogos, 2 ele nem saiu do banco, gente. Não é que ele começou no banco, ele não saiu do banco. E o time empatou fora de casa com o São Paulo, foi um bom resultado sem ele, e ganhou do Vasco, também sem ele. Campo, né, contra o clube, não dá para ter certeza nenhuma, que o Leonardo Jardim não tá nem aí. Ele coloca quando acha que tem que colocar. Tem isso, né? É uma dúvida. Pronto, tá aí uma pergunta para você e pro Raí. Vocês acham que o Gabigol joga contra o Flamengo? Talvez alguém do Cruzeiro possa falar, Leonardo Jardim, bota ele nesse jogo, que esse jogo ele pode jogar com má vontade, pode ser um divisor de águas, ou não? Pra mim, não. Tem nenhuma chance dele ser titular nesse jogo. Os minutos dele têm diminuído nos últimos jogos, nos jogos importantes, né? Os minutos dele têm diminuído. O titular tem jogado muito bem, o Caio Jorge. No jogo contra o Bahia. Tudo caminha para a saída do atacante, né? E aí o Thiago Fernandes apurou aqui uma informação
E parece que tem sondagem, sim. 2 clubes querem levar o homem, Thiagueira. É isso mesmo, HG. Boa tarde para você, para todo mundo de casa, para os nossos amigos. A verdade é que Botafogo e Santos fizeram consulta ao Cruzeiro, diretamente ao clube, não conversaram ainda com o staff do jogador, que a princípio diz que ele gostaria de ficar e que não só gostaria de ficar. Caso seja liberado, seja dispensado de fato, o Dudu gostaria de receber o valor da multa, ou melhor, o valor restante do contrato, que dá entre 60 e 70 milhões de reais. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro, mais 2 anos e meio de contrato, um salário ali próximo de 1,5 milhão de reais mensais. Então, nesse momento, o Cruzeiro, caso queira a saída do Dudu, terá que desembolsar o valor do contrato, pelo menos é isso que diz o staff do jogador, e Botafogo e Santos fizeram consulta para saber se é possível levá-lo na próxima janela de transferência. Mas você não conseguiu nenhuma informação sobre que tipo de negócio, não, né? Não, ainda não. Se é empréstimo, se é... Só consulta, na verdade, né? Para saber, e aí, Eu vai acredito sair? que o Cruzeiro deve querer emprestar e negociar parte do salário, não? Eu, honestamente, acho que o Cruzeiro quer, assim, se livrar dele. Ô, Thiago, só... O contrato dele é até dezembro de 27? Isso. Dezembro de 27, então dá 24 meses. Ele chegou quando? Mais 6. Janeiro de agora. 30 meses. 30 e... Mais 31. Não. Maio, junho. 27, Maio, junho. 24, 25, 26. 32. Não, peraí. 25, 26, 27. 3 anos. Mais esses 8 meses. Dá 36 meses mais 8, 42. 42 meses? 42 meses. Pela multa rescisória, a gente tem uma ideia do salário dele. Eu achei um negócio cavernoso, eu fui inclusive enganado. Eu fui enganado. Nós fomos. Porque, nós fomos enganados, porque a fonte que nos passou a informação, né? E aí não dá para confiar mesmo, né? A fonte que nos passou a informação da primeira refugada para a volta do Dudu meses depois, disse assim, não, agora ele vem numa situação muito diferente, é menos da metade do valor. E nós estamos vendo que não, o salário dele é na casa de 1,5 pau, né? Então, quer dizer, enfim, isto posto, valor liberado para procurar um rumo e entregaram para o Alexandre Matos e só, essa demanda é sua, resolve. É isso. Boa tarde para você. Notícia até que... Boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Samuel Venâncio, ainda ontem à noite, o Cruzeiro hoje não trabalha em hipótese alguma com a possibilidade de pagar o valor integral do contrato, da multa do contrato do Dudu, em caso de saída, que é realmente o que está na iminência. Vai demorar alguns dias para acontecer, a gente não sabe a forma como isso vai se dar e é quem tem a incumbência de resolver da maneira menos danosa, menos danosa, ou seja, o dano já está causado à instituição Cruzeiro com a situação do Dudu. Quem vai ter a incumbência de resolver exatamente, de minimizar neste momento a crise financeira no caso do Dudu, é exatamente o CEO de futebol Alexandre Matos, responsável direto pela vinda do atleta. Essa é a incumbência hoje do Pedro Lourenço para que isso seja resolvido, repito, de uma maneira a não lesar mais ainda o clube financeiramente. Hoje, o Cruzeiro, repetindo mais uma vez a informação trazida ontem pelo Samuel Venâncio à noite, o Cruzeiro não trabalha, Thiago acabou de trazer a parte do staff do atleta, e o Cruzeiro, a instituição, não trabalha de maneira alguma com a hipótese de rescisão pagando o valor total da multa. Então, as partes vão precisar de se sentar, Alexandre Matos, André Cury, Dudu, Pedro Lourenço, se for o caso, e tentarem chegar em um acordo em comum. Acho que, independente do que seja fechado, uma das partes vai ficar um pouco mais insatisfeita, mas creio até que o Cruzeiro, a instituição, vai tentar resolver isso da melhor forma para si. Vejamos como que vai andar realmente cenas dos próximos capítulos, só para passar para os amigos, em um dia, HG e telespectadores, que a gestão do Pedro Lourenço completa 1 ano de Cruzeiro, né? No dia 29 de abril do ano passado, aquela reunião com o Ronaldo, a presença do Alexandre Matos também. E essa situação
diz muito um pouco do que o Cruzeiro se tornou nos últimos 365 dias, né? Ingerências com relação ao elenco, vazamento de situações internas. Então, acho que é momento do Pedro também aproveitar essa data e fazer um balanço, entender que a continuar desta maneira, fora os resultados esportivos que não acontecem, o Cruzeiro vai caminhar para chegar naquilo que ele pretende, vai ser um caminho mais difícil. Ó, primeiro, boa tarde aí, Everton, Thiagos, Elton. Pode jogar, Então, não vai se dedicar. Esse é o E problema. é de um egoísmo, essa situação, Sim, é de um egoísmo tão grande, porque hoje o meio-campo do Cruzeiro ele é formado por 2 jogadores, o Romero já fazia parte desse meio-campo, mas o Christian e o Lucas Silva ganharam a condição de titulares depois de entrar e jogar. Por que o Dudu, ao perder, também não pensou desse jeito? Eu vou retomar minha Esse é o problema, eu concordo com você. Cara, isso é uma loucura. Porque ele está no grupo de pessoas que estão dentro do Cruzeiro, mas que estão pensando em si, antes de pensarem na instituição. Isso já explica pra gente a situação dele no Palmeiras com o Abel. Claro. Exato, tá explicado já o porquê que E ele aí, passou. quem trouxe, Breno? O caso Alexandre Matos tinha que ter se cercado. Tá? Não adianta colocar na conta do torcedor mais essa, porque não tá na conta do torcedor. Essa eu acho muito conta do Dudu, viu? Imagina. O Dudu veio aqui sozinho, assinou, produziu. Gestão Ronaldo, isso jamais aconteceu. Você imagina se fosse o Paulo André ou Pedro Martins, hein? Nossa, responsáveis por uma operação dessa. Nossa. Acho que o barulho ia ser maior, né? A gente gosta de lembrar o fracasso. Não, Thiago, fracasso e caro. A gente gosta de lembrar o Fracasso e caro é o que tem conversa com algum torcedor do Cruzeiro. Pelo menos a época desse fracasso era mais barato. A folha não era de 20 milhões. Né? Mas é o torcedor que paga. Aí Eu sei o seguinte, eu e o Elton vamos guardar uma frase sua que você falou aqui agora pra usar contra você daqui a pouco. Não tem como, né? Quando você vira e fala. Bom, deixa é a cereja do bolo. Né? Não bastam só os fracassos dentro do campo, as contratações, algumas injustificáveis, como o caso do Peralta, que custou 3 milhões de dólares, 60% do passe, e esportivamente as coisas não acontecem, notícias internas continuam vazando. Então, é o retrato do Cruzeiro no último ano, mas aí é o Pedro Lourenço que tem que sentar e pensar. Ele pode até conseguir fazer o Cruzeiro chegar onde ele, Pedro Lourenço, pretende, que é a volta do caminho de conquistas, de títulos, mas eu acho que esse caminho vai ser um caminho mais espinhoso e difícil. Todas as vezes que por vezes eu estou em São Paulo, eu estou no jogo aberto, eu estou simplesmente em algum. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!